Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso que foi dica de um dos inscritos aqui do canal. Eu posso dizer pra vocês que é um caso muito chocante de uma jovem que foi trabalhar em Londres como au pair e as coisas não saíram como ela imaginava e o fim foi muito trágico. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, se você gosta desse estilo de vídeo, de casos criminais. Deixa o like, deixa o curtir, que isso ajuda muito. E também ativa o sininho, que assim você recebe todas as notificações aqui do canal. Então bora, vem comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Sophie Lionetti. Sophie Lionetti nasceu no dia 7 de janeiro de 1996, na cidade de Troyes, na França. Em algum momento de sua vida, os seus pais se separaram, mas a Sophie permaneceu muito próxima tanto do seu pai como de sua mãe. As pessoas descreviam a Sophie como uma menina muito quieta, mas muito gentil, que amava muito os animais. Ela odiava injustiça, também era totalmente contra aos maus tratos aos animais. A gente pode dizer que ela era uma menina mais reservada, não conhecia outras cidades, apenas a dela, nunca tinha viajado para lugar nenhum. E também a cidade na qual ela morava era uma cidade mais tranquila, não era uma cidade grande, então ela estava acostumada apenas com aquilo. Logo que a Sophie terminou a escola, ela decidiu estudar sobre educação infantil, já que ela tinha uma facilidade muito grande com crianças, ela adorava crianças, adorava cuidar delas, então ela decidiu fazer uma espécie de curso assim para se especializar nessa área, e ela também não tinha a intenção de sair do seu país, da França, mas ela queria muito aprender o inglês, então ela viu que se ela fizesse talvez um intercâmbio, algo do tipo, seria muito bom para o seu currículo e também para aprender e melhorar o seu inglês. Em dezembro de 2015, a Sophie ela já tinha feito várias tentativas para encontrar um emprego, só que ela não conseguia nada, até que uma de suas amigas comentou sobre realizar um intercâmbio remunerado e ser uma babá em Londres. Ela achou legal a ideia, então ela se inscreveu num programa e ela foi aceita para ser uma au pair, que é basicamente morar com uma família que tem como o objetivo cuidar das crianças dessa família, mas diferente de uma babá, ela ganharia um salário menor, mas ela moraria com as pessoas daquela família, então ela não teria que gastar nem com moradia e nem com alimentação. A Sophie entrou em contato com uma família que morava em Londres, que tinham duas crianças, uma de 9 anos e outra de 4. Ela já gostou porque eram duas crianças, como eu falei, ela tinha muita facilidade para cuidar das crianças, interagia muito bem, então ela meio que parecia ali um emprego perfeito, até porque a mãe das crianças, a mãe da família ali, a dona da casa, ela trabalhava com moda e ela até mesmo falou que provavelmente ela mostraria para a Sophie várias pessoas famosas, então ela ficou muito animada com tudo isso, parecia realmente um emprego dos sonhos. Em janeiro de 2016, logo após o seu aniversário de 20 anos, a Sophie estava muito nervosa, mas também muito animada para se mudar para Londres. Uma coisa que podemos dizer nesse caso é que o casal da casa em Londres era francês, então isso iria facilitar muito a comunicação entre eles. De início, estava tudo muito bem, a Sophie adorou as crianças, se davam muito bem, as crianças adoravam muito ela. Ela também fez alguns amigos pela vizinhança, ela realmente estava vivendo um sonho, estava em Londres, que é uma cidade completamente diferente da qual ela morava, e estava indo tudo muito bem. Além dela se dar bem com as crianças da família, ela também se dava muito bem com a Sabrina Calder, a mãe das crianças, e elas passavam muito tempo conversando. Ela também tinha uma ótima relação com o marido de Sabrina, ou Sam Medoni, ou apenas Sam, como ele gostava de ser chamado.
Algumas pessoas da vizinhança até falaram que a Sophie passava praticamente 24 horas do seu dia cuidando das crianças e que ela parecia fazer parte da família de tão bem que ela se encaixou com aquelas pessoas. Depois de um ano na casa da família, a mãe da Sophie, ela percebeu que a sua filha estava um pouco diferente nas ligações. Vira e mexe, ela falava sobre querer voltar para casa, mas ela desconversava sobre isso. Parecia que algo realmente a estava incomodando naquela casa. Teve até um momento em que ela falou para sua mãe que ela pretendia voltar para a França, que aconteceu alguns problemas na casa, ela teve algumas discussões com a Sabrina, então ela estava praticamente já voltando para a França, até que a Sabrina entrou em contato com a mãe da Sophie, falou que tudo foi resolvido, que tudo estava bem, que não tinha nenhum motivo agora para ela voltar para a França, então seria o ideal ela permanecer com a família, já que estava tudo esclarecido. Então, com isso, a mãe da Sophie ficou tranquila. Então, como eu falei para vocês, a Sophie, ela tinha uma ótima relação com algumas pessoas da vizinhança. Como ela estava já há mais de um ano morando em Londres, o seu inglês já estava muito melhor e ela conseguia se comunicar melhor com os vizinhos. Então, até que num determinado momento, ela chegou a comentar para algumas pessoas da vizinhança que a sua relação com a Sabrina não estava nada boa e que até mesmo uma vez ela foi agredida por ela porque simplesmente ela derrubou manteiga no chão, só que os vizinhos preferiram ficar na deles, não se envolveram naquilo e muito menos chamar a polícia. Em determinado momento, a Sophie não sai mais da casa, não conversa mais com ninguém, a menina simplesmente some ali da vizinhança, então alguns vizinhos ficaram preocupados com tudo aquilo, até perguntaram para o Sam o que estava acontecendo, e ele, muito grosso, muito rude, disse que ela apenas estava ocupada com algumas tarefas, ou que ela tinha saído, enfim, ele não dava muitas explicações para os vizinhos. No dia 20 de setembro de 2017, alguns vizinhos viram uma fumaça preta e também sentiram um cheiro estranho vindo do quintal da família. Como todos os vizinhos sabiam que havia crianças na casa, então eles rapidamente ligaram para o corpo de bombeiros porque acreditaram que tinha algum incêndio, alguma coisa, então os bombeiros chegaram o mais rápido possível. Quando os bombeiros chegaram, eles viram que o Sam estava assando algumas carnes de frango na churrasqueira, só que parecia tudo muito estranho aquela situação, até porque do lado da churrasqueira havia uma fogueira, então os bombeiros perguntavam o que ele estava fazendo com aquela fogueira e ele falou que simplesmente estava assando um cordeiro. Os bombeiros então apagaram aquela fogueira que estava do lado da churrasqueira, e eles perceberam que aquilo ali com certeza não era uma cena normal e não tinha nada de que ele estava assando um cordeiro. Eles viram um óculos queimado, também algumas peças de roupas, pulseiras e, pasmem, alguns dedos e também um nariz humano. Depois de que os bombeiros viram, eles acionaram a polícia que chegou no local e o Sam continuava dizendo que estava apenas assando um cordeiro, até que simplesmente ele parou de falar e foi levado para o departamento de polícia sob custódia. Então, é claro, aquela cena se tornou uma cena criminal. A polícia, então, vai atrás da Sabrina e faz algumas perguntas para ela, principalmente se ela sabia o que o marido dela estava fazendo naquele momento. Ela diz que não sabia, que ela nem mesmo estava em casa naquele momento, que ela tinha saído com as crianças, e a polícia começa a fazer uma série de perguntas sobre a Sophie. Ela desconversa, diz que a menina simplesmente saiu por conta própria da casa. Então a polícia vê que aquele tipo de conversa que eles estavam tendo parecia muito que ela estava mentindo. Então a polícia vai atrás e faz mais investigações para descobrir o que realmente aconteceu. O depoimento da Sabrina muda, ela começa a falar mal da Sophie, ela diz que a menina se achava a dona da casa, que ela não queria trabalhar, até mesmo que ela se negava de cuidar das crianças e que passava horas mexendo no celular deitada no sofá. A impressão que ficou para os policiais era de que a Sophie tinha sido uma grande decepção para os dois. As acusações não param por aí e a jovem foi acusada até mesmo de roubo e de se envolver com pessoas que praticavam atividades ilícitas.
Durante o primeiro ano que a Sophie passou com a família, parecia tudo bem, até que em certo momento a Sophie virou um alvo para Sabrina, e a primeira acusação que ela fez contra a menina foi de um roubo de um anel. Nesse momento, então, seus documentos, principalmente o seu passaporte, foram confiscados, o salário dela deixou de ser pago por eles e ela era constantemente coagida a assumir em gravações de áudio e vídeo que ela era culpada de algo. A jovem, claro, ela negava tudo isso, até porque não se passava de delírios da Sabrina, mas nesse momento a Sabrina tirou a sua alimentação, deixava a menina passar fome e também ela não podia ter mais contato com a família e ela começou a ser agredida. Segundo a Sabrina, segundo os delírios da Sabrina, a Sophie, ela tinha um caso amoroso com seu ex-marido e pai de um de seus filhos, chamado Mark Walton, que era um empresário e produtor musical de grandes celebridades. A Sabrina chegou a dizer que viu os dois caminhando na rua juntos. Ela até mesmo acusou a Sophie de ter relações sexuais com ele, mas isso tudo era uma mentira, até porque o Mark Walton, na época desse caso, ele morava em Los Angeles e ele realmente se envolveu com a Sabrina num período anterior, de 2011 a 2013, mas foi só aquilo. Ele seguiu com a sua vida e disse que não teve mais nenhum contato com a Sabrina depois de 2013. Então ficou claro que isso só passava de um delírio da Sabrina e que a Sophie nem mesmo tinha conhecido o Mark. Mark Walton é o pai do filho mais novo de Sabrina e após o relacionamento com ela criou uma obsessão pelo homem e com a chegada da Sophie na casa, ela começou a ter delírios sobre que Sophie se juntou com o Mark para prejudicar a sua família. O que nós sabemos, o que aconteceu no dia do crime, é que a Sophie, ela foi morta pela Sabrina e o Sam, e eles, antes de tirarem a vida dela, mergulharam a sua cabeça na água, e ela foi agredida várias vezes naquele dia, e até mesmo teve algumas partes do seu corpo quebradas. Depois de ser agredida, ela foi obrigada a gravar uma confissão, dizendo que ela drogou o Sam para que o Mark Walton pudesse abusar dele sexualmente. O casal, então, matou ela, depois colocou o seu corpo dentro de uma fogueira no jardim e, ao mesmo tempo, eles cozinhavam frango na churrasqueira ao lado. O julgamento de Sam Modini, de 40 anos, e Sabrina Collier, de 34, pelo assassinato de Sophia Leonetti, começou em março de 2018 em Londres. Os dois admitiram que tentaram se livrar do corpo da jovem, mas quando se tratou de quem foi o responsável pelo seu assassinato, eles apontaram o dedo um para o outro, ambos recusando a admitir a culpa. O casal foi condenado à prisão perpétua em 26 de junho com uma pena mínima de 30 anos de prisão. Acredita-se que Sabrina e Sam sofrem de um raro distúrbio psicológico conhecido como folie à deux ou psicose doux. É uma síndrome psiquiátrica em que os sintomas de uma crença delirante e, às vezes, alucinações são transmitidas de um indivíduo para o outro. Sabrina foi diagnosticada com depressão e transtorno de personalidade limítrofe. Além desses distúrbios psicológicos existentes, ela manipulou Sam para compartilhar de seus delírios. O Sam, ele concordava totalmente com qualquer coisa que a Sabrina falasse ou fizesse, não importava o quão estranho e bizarro fosse. Durante uma avaliação psiquiátrica, ficou nitidamente visível que o Sam acreditava plenamente nas acusações de Sabrina contra o Mark Walton. Quem agrediu primeiro a Sophie foi a Sabrina, foi ela que começou as sessões de torturas, de tirar seu alimento e tudo. E o Sam, ele não participava de início dessas agressões, ele simplesmente saía de casa, mas com o passar do tempo, ele começou a participar das agressões, ele concordava com tudo o que a Sabrina falava e para ele estava tudo certo. Então, gente, concluindo esse caso para vocês, como eu disse, é um caso muito chocante, muito brutal. Acho que o que mais impressiona é a foto da Sophie, que foi tirada alguns dias antes dela ser assassinada. Realmente a menina estava completamente diferente. Ela estava muito magra. Acredito que ela sofreu muito na mão desses dois. E é realmente um caso muito terrível. Acredito que um dos piores que eu já trouxe aqui para vocês. Para quem tiver dica de algum caso que queira que eu comente, pode deixar aqui nos comentários que em breve eu faço um vídeo aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.